pessoal do Longe Talk, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem a Márcia Monteiro conosco. Boa noite, Márcia. Boa noite, Eli. A gente vai fazer nossa audiodescrição. Então, eu sou a Jéssica Bran. Eu tenho cabelo na altura do ombro, cabelo preto, pele branca. Eu tô com um fundo branco, vestindo uma blusa branca que mostra o colo, uma blusa branca com preto. Então, essa é a minha audiodescrição. Eu vou passar para as meninas agora. Bom, eu sou a Eliane, eu tenho cabelos brancos, praticamente todos brancos, também na altura do ombro. Eu uso óculos, o óculos meu hoje está em tons vermelhos e bege, né? Eu tô de brincos e tô com uma camiseta cor telha. E o meu fundo também é um fundo meio cinza e branco com uma estante atrás, tá? É isso. E eu queria agora passar para a Márcia, para ela fazer a autodescrição e agradecer bastante dela estar aqui com a gente hoje. Boa noite a todo mundo. Então, eu sou a Márcia Monteiro, sou uma mulher branca, tenho os cabelos meio ondulados, assim, bem onduladinhos, na altura da orelha. Tô com 2 brincos, assim, meio de argola, pendurados, de bolinha. Tô com uma blusa preta e atrás de mim eu tenho um fundo que lembra uma piscina, metade lembra o fundo de uma piscina, uma água de piscina azul. E do outro lado tem uma placa com o nome da consultoria, né, da empresa, que é Geração Ilimitada. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. E um cartaz do Carpe Diem, para a gente aproveitar o dia. E uma imagem de São Jorge vermelha, que eu tenho devoção e respeito. Márcia, a gente vai começar agora um pouquinho e a gente faz um pouco diferente, né, quando a gente começa. Não falar da mini bio, a tua carreira é linda, toda a sua trajetória, mas eu queria que você falasse um pouquinho da Márcia pela Márcia. Então, eu, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa super curiosa, Eli, super curiosa, e isso, para mim, é um elixir da juventude, o aprendizado, né? Você ser curioso pelo outro, você ser curioso pelas coisas, pelas descobertas. Eu acho que isso, para mim, ele marca não só o meu lado pessoal, mas o meu lado profissional também, essa curiosidade, porque eu sou jornalista há mais de 30 anos, e o jornalista tem que ser um curioso, né? Para aprender, para ouvir as histórias. Se você vai contar histórias, né? Você tem que ter interesse para saber do outro, para saber ouvir. Então, a gente tem que exercitar não só a fala, né? Eu falo a beça, mas eu gosto muito de escutar, até para poder ter essa troca que é fundamental, não só no jornalismo, mas até hoje nessa meio que segunda carreira que que eu estou começando, de entender um pouco em que momento as pessoas estão, o que está acontecendo, né, nas empresas, em termos de diversidade, de inclusão. Então, a curiosidade, para mim, é uma marca fundamental. E essa vontade de aprender, o tal do lifelong learning, né, o aprendizado contínuo, eu acho que eu tinha desde menina. Não acho que é uma coisa de agora, né, apesar de agora ser um fator fundamental e diferencial, né, as pessoas que continuam aprendendo, né, que vão acumulando saberes. Eu acho bem interessante. Sou mãe da Mariana, né? Tenho um segundo casamento. Falei que eu tenho 56 anos, é importante dizer isso. Eu digo que a minha vida ela realmente recomeçou aos 40, quando eu casei de novo, mudei de emprego, assim, aos 50. Então foi uma maravilha. Porque, para mim, eu falo muito que os 50 é a primeira vez que a juventude se encontra com a maturidade. A gente está amadurecendo ainda, né? Nos 40, a gente ainda está, né, na maturidade, chegando lá, e a gente ainda está, né, jovem, cheio de juventude. Então, eu acho que assim, os 50 é a primeira vez que vão se encontrar
vão se encontrar ainda algumas vezes, né? 60, 70 e tal, outras maturidades, outras juventudes. E eu acho essa definição assim muito bonita e muito a minha cara, de trazer essa união, que é o que eu prego, a união das gerações, a união né, da juventude com a maturidade, tudo que ela tem de potente. Então, eu me descrevo meio assim, e já dá uma pista por que eu estou trabalhando com isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como foi falar, né, quando você diz que encontrou a maturidade, a juventude ali nesse ponto, como foi essa abertura para a geração ilimitada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da geração ilimitada, que a gente quer saber um pouco o que faz, o que é, né, e como isso tudo tem a ver com você. Então, como eu disse, né, eu sou jornalista e tal, então pesquisando, eu estava fazendo um projeto, um programa sobre o futuro do trabalho, e para fazer esse programa eu comecei a pesquisar, falar com laboratórios de tendências e universidades e pessoas que trabalhavam com o futuro, e todas elas me disseram que uma das macro tendências, né, porque o futurismo ele trabalha com macro tendências, vão se realizando e as pessoas vão se preparando para ele. Todas elas diziam que a longevidade maior era uma macro tendência que iria alterar a nossa forma de trabalho, a nossa forma de aprender, o ensino, a educação, a nossa carreira, né? Nós teríamos várias carreiras ao longo da vida, o modo da gente evoluir, essa questão também de aprender, né? Desaprender, reaprender. E aí eu estava já com 50 anos, 52 e tal, eu comecei a pensar, nossa, isso aí é uma coisa que tem muito a ver comigo pessoalmente. Comecei a ver que nas corporações esse não era um tema ainda muito visto, isso foi fim de 2019, é uma coisa recente, eu acho, a gente essa descoberta, essa coisa do pilar etário na diversidade. Eu até brinco que ele é o mais novinho, ele é o caçula, né, que chegou aí para ver, e a gente está ainda no início do começo, do princípio dessa discussão, e eu peguei isso para estudar um pouco mais, pegando um pouco do que a Jéssica conta, né, dessa carreira acadêmica dela. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, assim, meio CDF, eu gosto de estudar, para estar aqui, eu sempre assim, falo disso à beça, mas eu estudo um pouquinho antes, né? Eu acho legal a gente trazer coisas novas. Aí eu pensei, olha, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Fui fazer um curso na Casa Firjan, chamado Estudos de Futuro. Foi um dos laboratórios de tendência que eu entrevistei para essa reportagem. E fiz esse curso, conheci algumas pessoas, e essas pessoas, a gente fez uma turma de estudos de futuro, e a gente fala que a gente é da turma de estudos de futuro, porque a Casa Firjan não abriu mais nenhuma outra turma, desde 2019, então nós somos a turma de estudos de futuro, e a gente continua trocando. Uma dessas pessoas me chamou para fazer uma palestra num festival de inovação, chamado TAX, aqui no Rio, para quem conhece, no Parque Lage. E ela falou, você fala alguma coisa de futuro. Aí eu falei, mas o que eu vou falar, gente? Tal. Aí eu falei, fala o que você quiser, mas você tem tanta coisa assim que você está estudando. Eu falei, então eu vou falar do futuro multigeracional. Na época eu não falei intergeracional, eu falei multigeracional. E no trabalho isso ainda estava muito, muito incipiente. E essa mistura potente que não estava sendo explorada. Fiz essa palestra e foi um sucesso, assim, foi uma coisa assim, super espontânea e tal. As pessoas vieram falar comigo, eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Eu acho que a gente tem aí coisa para estudar, coisa para multiplicar, para compartilhar. Aí eu resolvi abrir a empresa de estudos e palestras. Eu falo estudos, Jéssica, porque eu acho que precisa ter uma base de estudos. Fui procurar autores, por isso eu comecei a procurar, assim, conhecer a Eliane, a Fran Inandi, né? Conheci o Sérgio Serapião do Labora, conheci num evento também.
conheci, me interessei de conversar com ele, conheci o Morris da Maturi e fui trocando com pessoas, sempre a curiosidade aí, gente, assim, de saber, fui me aprofundando nisso e aí abri a Geração Ilimitada. Chegando aqui ao ponto, falei, vou abrir a Geração Ilimitada Estudos e Palestras, que ela diz já no nome o que ela é, mas o nome da Geração Ilimitada tem muito a ver com tudo isso que eu estou falando, porque ela é uma geração de ideias, uma geração de reflexões, uma geração de trocas, né, de compartilhamento, e geração de geração mesmo, geração de idade, e ilimitada por eu achar que a idade não nos limita, por eu achar que nós não podemos nos limitar nossos sonhos, nossas vontades, nossos saberes, nossa curiosidade, não nos deixar limitar por estereótipos, por preconceitos. Então, eu achei que foi um nome que condensou uma ideia, um trabalho e também um estilo de vida que eu procuro para mim, procuro também espalhar e compartilhar com as pessoas. A gente tem que unir essas gerações, principalmente no mundo do trabalho, que é onde a gente passa grande parte, né, assim, da nossa vida. Como é que você tem notado, na verdade, a abertura do mundo corporativo para essa questão? Você falou, né? É um caçulinha aí dentro das diversidades. E qual que é a sua percepção agora com uma empresa focada nesse entrelaçar, né, de gerações? Como é que você tem visto a abertura do mundo corporativo para essa nova vertente? Já foi muito mais invisível essa questão. E é uma questão que as empresas estão trabalhando, a gente ouve, né, e vê cada vez mais empresas abrindo programas para 50+, ou então programas, por exemplo, que a Oracle fez com a Labora para formação de pessoas na parte tecnológica, né, para capacitar, que é uma área que demanda gente, mas para capacitar pessoas que têm uma experiência de vida, que têm uma maturidade, né, emocional, psicológica, para trabalhar com isso, socialmente falando. Eu acho que a pandemia em 2020, trouxe realmente uma consciência para isso, porque jogou essas gerações mais velhas para o mundo digital, né? Nós fomos jogados para ir. A gente fala, né? A Eli brinca que a gente ainda não domina tão rapidamente, mas a gente está aqui, né? A tecnologia é do nosso tempo, então nós estamos no nosso tempo, estamos nos comunicando, usamos os meios digitais para tudo, para compras, para trabalho, para relacionamento, para contato com o mundo, para se informar. Então, assim, a tecnologia é do nosso tempo, nós estamos incorporados, mas a gente foi jogado ali e isso trouxe uma rapidez. Eu acho que trouxe mais fortemente a questão, porque a gente também quis ser um grupo, a gente se identificou. A gente também quis ter essa identidade, que é uma herança que a gente tem, né, um legado dos millennials para nós. Eu agora, com a Geração Ilimitada, eu comecei muito mais assim, a ser chamada para fazer palestras, chamada para fazer programas. Começou com palestras, né, vamos dizer, de awareness, né, de alertas, né, de descobrimento da questão. Agora tem passado para programas para implantar um pouco mais isso. Não são todas as empresas, mas elas estão caminhando com isso. E uma outra vertente que a Geração Ilimitada que a gente faz, é o mercado 50+. Porque a gente está falando de incorporar nas empresas, né? Incluir, ter equidade, que isso traz inovação, isso traz competitividade, mas a gente está falando de um mercado consumidor gigantesco, da economia prateada, né, que movimenta 1.800.000, 1.900.000, 1 bilhão, né, quase 2 trilhões de reais por ano, e que está aí, e que consome, e que faz as coisas, consome tudo, a gente consome todo tipo de coisa, sabonete, barbeador, tudo,
e a gente não é enxergado. Então, algumas empresas, as marcas, estão se tocando para isso, e aí também a Geração Ilimitada faz consultorias de mercado. E aí, quando você fala nisso, eu queria que você tocasse um pouquinho, né, na coisa de quando a gente entra para falar da diversidade geracional, que a gente está caminhando ainda, né? Eu diria que a gente está engatinhando, como isso entra junto com as outras diversidades, né? Então, a interseccionalidade, gente, é muito importante, porque todas as diversidades, elas têm diversidades dentro delas também, né? Quando a gente está falando aqui de pessoas de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos, não somos todos iguais, né? Todos os 50 são de uma maneira, todos os 60 são de uma maneira. A gente é atravessado por uma série de camadas, né? Se nós somos mulheres, se nós somos brancas ou negros, se nós somos LGBTQIA+, PCD, a gente tem toda uma camada de... Se nós moramos na periferia, né? Às vezes a pessoa é branca, tem a mesma idade e tal, mas um mora na periferia, outro mora na Zona Sul, e aí só isso daí já dá uma perspectiva diferente. Qual é o transporte que essa pessoa pega? Ela vai de carro, ela pega um trem, ela pega um ônibus, quanto tempo ela fica no trânsito, quanto tempo ela demora para chegar no trabalho e ir para casa. Então, assim, nós somos super hiper diversos, e essas camadas, quando elas vão se somando, elas são camadas, eu vou confessar, que pesam, né? Elas vão pesando um pouco na gente, né? Então, se eu sou uma mulher de 50 anos, se eu sou negra, eu já tenho uma outra trajetória, né? Para chegar até onde eu cheguei. Se eu sou LGBT, QIA+, eu já tenho outras camadas. Se eu sou periférica, tudo isso vai pesando, e são superações que a gente vai ter que ir. Eu acho que a gente está num momento, você perguntou, Eli, como trabalhar isso, eu acho que a gente está num segundo despertar, que é o primeiro movimento. Eu acho que ele é muito identitário, ele é de união, né, do movimento negro, união do movimento LGBT, união do movimento feminista, e agora eu acho que ele é vamos dizer, nem é de interação, eu acho que é de transacional, assim. Ele começa a despertar que não é como, não basta não ser racista, né? A gente tem que ser antirracista. Eu acho, puxando um pouco, assim, roubando um pouco essa ideia, eu acho que não basta a gente ser, vamos dizer, inclusivo ou diverso. A gente tem que prestar atenção nessa transdiversidade, nessa interinclusão, porque são fatores. Assim, como é que isso está acontecendo? Está muito no começo, Eli. Assim, a vivência, né, da gente, eu ainda estou no mundo corporativo grande, a gente vê que ele também está no início de despertar, mas ele é importantíssimo, porque os movimentos, quando eles igualam todo mundo, ele tem um primeiro movimento de força, que é muito bom, né? Vai todo mundo junto, mas depois essas diferenças elas vão aparecendo, e elas têm que ser vistas e elas têm que ser preparadas. Pode começar pelo colega do lado, que é o que está perto, né? Mas ele tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima, ele tem que ser enxergado, né? Tem que ser despertado, tem que ser conscientizado como um todo, né? Num ecossistema todo. E é difícil, é longo, é jornada, mas eu acho que a semente já está germinando, sabe? Eu sou otimista, eu acho que a semente está germinando. Adorei muito, adorei o conceito da geração ilimitada, acho que é isso mesmo, esse é o caminho agora dessa mudança aí, né, demográfica que a gente vem passando
rapidamente. Então, muito obrigada por vir aqui e seja bem-vinda novamente todas as vezes que a gente te chamar. Muito, muito obrigada, viu, Márcia? Eu queria que agora você deixasse um pouquinho, falasse um pouquinho, deixasse a sua mensagem, né? Para que a gente possa querer ter o gostinho de voltar muitas vezes a falar com você. E foi assim maravilhoso, né? Então, a palavra tem poder, né? Eu digo isso. Então, eu gosto sempre de ficar pensando palavras que traduzem, e a língua, né? A língua portuguesa, as línguas são vivas, como nós, né? Nós somos uma língua viva, nós somos vivos. Então, a gente vai incorporando isso, e a palavra tem poder, então devemos sim sempre falar sobre isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente tem escuta. Eu falo, vamos ampliar as falas para ampliar as escutas, né? Eu falo muito isso, né, Eli? E eu acho que assim, a gente tem que trazer todo mundo para essa questão. Então, é a gente se conscientizar, olhar para os lados. E um dos conselhos que quem me deu foi o Sérgio Serapião, foi o seguinte: vamos procurar fazer uma amizade com uma pessoa mais jovem ou uma pessoa mais velha, uma vez por mês. Arrumar um amigo mais velho, um amigo mais novo, uma vez por mês, para a gente trocar, né? Para a gente saber trocar. E aí sim a gente fazer essa transa toda aí, esse trans todo aí. Eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. Gente, as mídias, a Geração Ilimitada, o site, aliás, vi o dicionário, eu já baixei, né? A Geração Ilimitada, lá o site tem muita coisa legal. A Márcia, ela é uma creator, né, de conteúdos, então é muito bacana a gente aprender. E eu queria deixar para vocês assim, vai ficar as mídias aí, sigam a gente no canal, né? Construam juntos com a gente esse olhar para o seu eu amanhã.